Olá, hoje vamos falar sobre a igreja local. Então, você pensa, puxa, é uma aula sobre missões, porque a igreja local? Porque mais tarde eu vou apresentar uma forma bem interessante de levantar missionários. Então, como a gente deve fazer, e tem muito a ver com a igreja local. Então, ter propósito dentro da igreja local. Então, a gente vai ver a importância hoje de uma igreja saudável, uma igreja local saudável que vai produzir discípulos maduros. Então, isso é importante. Quando a gente fala em levantar missionários, que vai ser o assunto para depois, é importante levantar missionários de igrejas saudáveis. Eu acho que eu fui criado num sistema em que alguém diz que foi chamado para missões, aí a igreja diz tá bom e foi levantando sustento entre as igrejas. Não sei sobre a cultura da igreja de vocês. Imagino que seja um pouco diferente, mas não tenho certeza. Imagino também que tem similaridades. Mas a gente quer ver a importância da igreja local na criação, vamos dizer, de missionários. A igreja local deve estar envolvida. Muitas vezes chegam missionários para o campo que nem iam poder servir na própria igreja local. Mas eles falaram, Deus nos chamou, então a igreja sentiu aquela pressão de sustentar-lhes, aí foi para outras igrejas que não conheciam esses missionários tão bem. Aí eles chegam com sustento e chegam no campo despreparados em caráter. Então, o que a igreja local não ia aceitar como presbítero ou como diácono na própria igreja, manda como missionário. Está errado isso. Então, a igreja local deve criar líderes e entre os líderes mandar missionários. Então, a gente vai chegar nisso. Então, isso é meio o final das coisas, mas hoje vamos falar sobre a igreja local como é. Então, a centralidade da igreja nas missões. Então, como é que a igreja é central nos planos de Deus? Número um, a mensagem que resgata os perdidos, a mensagem, ou a mensagem que é o evangelho, né? Então, recebe essa mensagem, as boas novas, o evangelho, resgata a pessoa, e Deus usa igrejas locais para isso. E depois tem o amadurecimento dos crentes. Número dois, o amadurecimento dos crentes, que é importante para missões, mas também importante dentro da igreja local. A igreja local deve ser uma fábrica de líderes. Número 3, a mobilização dos crentes. Então, a igreja local é um lugar onde os crentes podem usar as habilidades, os dons do Espírito, que eles podem servir na igreja e podem evangelizar, discipular e simplesmente ser cristãos maduros. 4 é a multiplicação de igrejas. Então, igrejas são plantadas porque outras igrejas são maduras. Ou tem pessoas maduras que vão mandar para plantar igrejas. Ou tem uma igreja inteira que vai talvez dividir um pouco. Vocês são deste bairro, que tal vocês dividem um pouco aqui,
um pouco dividem, saem da igreja para plantar outra igreja. A gente gosta da igreja, né? Geralmente gosta do pessoal da igreja e é difícil sair de igrejas, né? Muitos missionários, eu não tenho isso muito não, mas muitos mudam de 4 em 4 anos, eles vão saindo do lugar e é triste porque faz amizades e tem que sair. Isso é difícil. Então, quando a gente tem amizades, queremos ter aquelas, manter essas amizades e para mudar é diferente. É difícil, quer dizer. Mas para plantar igrejas, às vezes isso é essencial. Então, Charles Spurgeon escreveu: a igreja é a esperança do mundo. Como Cristo é a esperança da igreja, a igreja é a esperança do mundo. Então, a igreja, Jesus estabeleceu a igreja, né? E começou a multiplicar e espalhar e trazer o reino de Deus para a terra. Né? A gente vê essas comunidades do reino de Deus. E quanto mais a comunidade está purificada, né? Quanto mais espalha, e o reino, eu penso sobre as luzes espalhando na terra. Quando a gente cresce na igreja espiritualmente, geralmente também multiplica em números, mas eu estou focando mais nas vidas, no amadurecimento da membresia, vai espalhando o reino cada vez mais. E isso, então com isso tem esperança. Você vê a diferença que Jesus faz em comunidades quando Jesus está presente. E quando o pecado está presente, você vê como espalha o reino do maligno. Então, a gente quer espalhar um reino e isso acontece através de você ficando mais maduro, crescendo na fé e isso passa para os outros. Então, começa com o indivíduo, mas acontece no corpo. A igreja é central para a mensagem que redime. A igreja deve ser o evangelho. Deve ser o evangelho. Isso é uma lacuna para preencher, o evangelho. Um testemunho vivo diante de um mundo morto e perdido. Revela a verdade da nova vida em Cristo. A igreja realiza isso em duas maneiras. Então, vou já falar sobre... número 1, demonstrando o poder do evangelho e 2 vai ser demonstrando os elementos do evangelho. Mas quero enfatizar primeiramente sobre o evangelho que deve nos deixar com humildade. Nossa testemunha, a gente deve ser um povo que pessoas olham e é um povo humilde, que respeita as pessoas, que tem arrependimento dos pecados, reconhecem quando errar, não são arrogantes e são gratos pela salvação. O evangelho deve fazer isso nas nossas vidas e muito mais, né? Além disso. Mas começa com humildade e arrependimento, gratidão. E com isso, vamos demonstrar o poder do Evangelho, porque o Evangelho transforma vidas. Se você está apresentando o Evangelho, pessoas estão recebendo Cristo, mas não transforma a vida da pessoa, talvez está pregando o evangelho de forma errada. Porque o evangelho vai transformar nossas vidas, vai transformar nosso caráter. Não quer dizer que
foi convertido, é perfeito no domingo já, é de ontem para hoje. Não, demora, mas deve ter transformação de vida. Porque o evangelho transforma. O evangelho, para aceitar o evangelho, leva humildade, leva arrependimento. Arrependimento verdadeiro, a gente vai querer deixar o homem antigo de trás e buscar um homem novo, que é Cristo. Vai fazer uma transformação. E a comunidade faz parte dessa transformação, ajuda na transformação. Gálatas 3:28 diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, pois todos vocês são um em Cristo Jesus. Então, a gente vai ser um corpo, então vamos trabalhar juntos, vamos trabalhar juntos para crescer, né, no crescimento, precisamos disso. E número 2, demonstrando os elementos do evangelho. Então, como a gente vive com os ao nosso redor, se refere àquilo que Deus fez para nos providenciar a salvação. E como alguém deve responder para receber essa salvação. Então, pode pensar na graça, na misericórdia que a gente recebe por conta do evangelho. E nossa resposta deve ser com submissão, com humildade. Então, esses princípios vão fluir em nossas vidas, vão fazer parte da nossa vida. Graça, misericórdia, submissão, humildade. A gente vai saber como tratar nossos irmãos. A gente vai olhar com graça para pessoas, em vez de ser arrogantes, sempre dizendo que nós sabemos melhor. A gente deve ser consciente que nós vamos errar, vamos pecar e que precisamos da ajuda de outras pessoas em nossa vida para nos ajudar. Então, a igreja, quanto mais a igreja mostra o evangelho, vive o evangelho, mais vai amadurecer, o reino de Deus vai espalhar, vamos ter aquela fábrica de líderes, fábrica de pessoas que vão fazer discípulos, que vai crescer, e a gente quer chutar para isso. Letra B é central para o amadurecimento dos crentes. Então, acho que venho falando isso, que pessoas vão aceitar o evangelho, mas vão ser iniciantes na fé. Então, precisa de ajuda no discipulado inicial, precisa aprender, ler a Bíblia, orar, ser encorajados a essas coisas, a servir, a compartilhar a história deles, de receber Cristo, receber o Evangelho. Então, vai precisar aprender a viver no mundo hostil, que é difícil de ser cristão. Então precisa crescer no conhecimento, na compreensão. Pode pensar em hermenêutica, né? Nem todo mundo sabe. Sabe estudar a Bíblia, ou sabe o que significa, né, as parábolas, ou o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, a gente vai
crescendo, vai ensinando. Isso acontece, eu vou falar sobre como acontece, mas a igreja local recebe a tarefa de discipulado. Sua missão não é apenas mudar a posição de uma pessoa diante de Deus, mas mudar seu propósito em Deus. Então, tem, né, santificação posicional, né, que é ou justificação. Né, nossa posição diante de Deus é justo, mas na prática a gente não é santificado ainda, então precisa crescer nessas áreas. E Deus usa a igreja local para isso. Tem 3 ferramentas para o amadurecimento. Tem discipulado baseado na igreja local, número 1. Discipulado baseado na igreja local. Então, o novo seguidor de Cristo vai poder ir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, entender o novo propósito deles na terra, que é fazer, levar glória para Deus. Então, a igreja local tem a responsabilidade de discipular pessoas. Eu digo a igreja local e não o pastor. É interessante na prática que geralmente é o pastor que tem essa responsabilidade. Mas eu acho que uma igreja saudável vai ter uma visão da responsabilidade da igreja inteira. Então, é a igreja inteira que deve estar envolvida no ministério, usando os dons, evangelizando, discipulando, né? O mandamento de fazer discípulos não é pastores fazem discípulos, é para todo mundo. Então, a igreja local precisa entender que faz parte disso, faz parte da espalha do reino. Mateus 28, né? Eu estava falando isso. Faz discípulos de todas as nações, batizando, ensinando. Então, a gente faz isso. Então, tem 2 tipos de discipulado aqui. Tem discipulado corporativo, que é uma lacuna aqui. Vem da palavra corpo, né? A ideia que é o corpo inteiro. Então, isso tem mais a ver com o culto principal da semana. Talvez o culto formativo. Talvez sua igreja tenha vários cultos. Nossa igreja tem um culto em que a gente, os pastores, a gente olha para o corpo e vê o que é que o corpo precisa no momento. Tipo, a gente está em Provérbios agora. Então, vamos olhar a sabedoria, vamos ganhar sabedoria como uma igreja. Ano passado, eu acho que foi 1 Coríntios por um tempinho. Este ano também, a igreja em si, qual o propósito da igreja? Como igreja, a gente estava perdendo o foco, o propósito. Então, a gente precisa voltar ao nosso propósito, saber o nosso propósito, fazer o nosso propósito. Então, pregamos sobre isso. Então, tem este tempo em que o corpo inteiro está aprendendo, está sendo discipulado num certo assunto. E o pastor tem que confiar que o Espírito Santo vai levar convicção, vai ensinar a igreja da forma certa para eles aprenderem. Também tem o discipulado pessoal, que é número 2, pessoal, que pode ser individualmente ou em grupos pequenos. Aqui diz 1 até 5 pessoas. Nossos grupos têm às vezes 7, 8, mas geralmente é quando não são todos fiéis. Então,
para ter 4, 5 por aí. Existe um nível mais alto de intimidade, onde quem lidera o discipulado pode falar a áreas específicas que precisam de crescimento e talvez confrontação. Então, nem todas as igrejas seguem isso. Tem grupos do discipulado, tem muitos com escola dominical, que pode ser grupos pequenos, mas pode ser grupo de 50, 100, sei lá, depende da igreja. A maioria das igrejas no Brasil são menor, né? Menos do que 100, 200. Tem outras que são maiores, sim. Talvez você faz parte de uma igreja local. Seria interessante. Se eu estivesse com vocês, eu ia perguntar como é, porque é importante ter um grupo que tem intimidade, que vai poder falar na vida. Nos Estados Unidos, pelo menos, tem essas igrejas grandes que a pessoa gosta, porque pode chegar, pode louvar a Deus e ninguém vai falar nada sobre a parte da vida que a pessoa gosta, que não vai deixar daquela parte. Então, eles podem sentir, puxa, eu fui para a igreja, eu dei o dízimo, eu fiz tudo certinho, mas sem ter aquele como chama? Investigação, vamos usar essa palavra meio forte. Mas alguém olhando por perto na vida. Isso é importante para pessoas. Se a pessoa vai crescer muito. Então, vou dividir essa parte em duas. Então, vou encerrar aqui e a gente vai voltar para número 2, a membresia da igreja local.